Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 23 de janeiro de 2018. O vídeo é o de número 180. E o tema é o medo e a projeção consciente. Parte 2, ok? O medo é a emoção mais prejudicial e o principal antagonista da produção da projeção consciencial lúcida. Porque, a rigor, a projeção consciente representa o maior antídoto ao medo, a autossuperação psicológica maior, a subjugação da matéria, a dominação da morte biológica, o aniquilamento definitivo da insegurança consciencial, o domínio da consciência no corpo mental sobre o psicossoma. Sem o medo, tudo é possível positivamente à consciência do projetor. Com medo não pode haver desenvolvimento individual nas projeções conscienciais lúcidas. O medo mantém a consciência atrelada às emoções dominadoras, escrava do psicossoma, presa ao corpo humano. No campo da projeciologia, nem sempre a reação infantil ou de imaturidade do medo de qualquer origem surge ostensivamente de repente. Num raro, medo aparece, assoberbando a consciência devagarinho, de maneira sutil, ou camuflado por outras emoções, das quais constitui a raiz principal. Mais ou menos nesta ordem, numa escala complexa e crescente de manifestação: peso, pressão, preocupação, intranquilidade, insegurança, sobressalto, susto, medo, pânico, pavor, franco, terror animal. Por ser o medo o fator mais negativo ou impeditivo da produção da experiência da projeção consciente, seja o medo do desconhecido, o medo da morte ou a tanatofobia, o medo da solidão e o medo pré-projetivo, alimentados pela consciência encarnada, tais condições geram uma predisposição esterilizante dos fenômenos projetivos devido ao negativismo inconsciente ou ao monoideísmo refratário, não permitindo que o praticante evolua na produção da projeção consciente. Quem experimenta uma projeção consciente comum, mas plena de lucidez, ou mesmo uma projeção consciencial lúcida dentro de uma grande experiência de quase morte, elimina definitivamente o medo patológico quanto à morte biológica. As emoções da consciência projetada para fora do corpo humano podem predispor o surgimento de medos diversos, que acabam gerando formas de pensamentos espontâneas de monstros estranhos, que por fim acarretam um desfiguramento também espontâneo da forma humanoide do psicossoma, da própria consciência ultrassensível aos pensamentos e às emoções. Por outro lado, certas declarações de autores criam medo em muitos leitores e estudantes, e principalmente das projeções conscientes. Certas advertências, sem as indicações das técnicas correspondentes de melhoria, não devem ser feitas, pois tornam-se, pelo contrário, negativas, criam insegurança e mal-entendidos, sem nenhum resultado prático construtivo. Os amparadores e suas funções devem ser entendidos perfeitamente pela pessoa medrosa, a fim de que a mesma perca o seu medo de qualquer origem e natureza. Cada projetor deve partir de um princípio. Os amparadores estão sempre alerta e não deixam que a consciência encarnada projetada se perca no mundo extrafísico, e nem é que haja ataque ao seu corpo humano incapacitado durante o transcurso e o desenvolvimento da projeção consciente. Se ocorrer um desastre intercorrente, por exemplo, um incêndio inesperado na base física da consciência, quando a mesma está projetada, justamente onde repousa seu corpo humano incapacitado, os amparadores fazem-na retornar e se interiorizar a tempo de se livrar do sinistro, obviamente se a mesma não estiver vivendo a sua hora kármica final, exata, justa e inevitável de desencarnação prevista.
O medo é uma questão emocional e não se relaciona com a inteligência ou a educação do indivíduo. Por isso emana essencialmente das energias do psicossoma sobre a consciência e pode de fato ser eliminado com a racionalização. Portanto, só existe uma solução ou saída para se superar a imaturidade do medo. Primeiro, enfrentar gradualmente com sabedoria e paciência no processo educativo o medo de qualquer tipo, a começar pela leitura e pesquisa das experiências projetivas de outros projetores conscientes, obviamente que não morreram durante a experiência da projeção consciente. Depois, confiar na assistência extrafísica permanente dos amparadores, mesmo quando não visto no plano extrafísico, em suas projeções conscienciais que visam objetivos produtivos em razão da moral cósmica. Por fim, racionalizar a emoção, no caso o medo em si próprio do psicossoma, até eliminá-lo de vez, situando-se consciencialmente ao nível do corpo mental, na evolução rumo à conquista da maturidade consciencial plena. Então vimos a segunda parte do item ou do tema projeção consciente e o medo. Aguardamos que mais projetores façam seu autoenfrentamento no dia a dia para conquistar sua liberdade definitiva das amarras do corpo físico e ter o universo, os mundos extrafísicos multidimensionais na palma da sua mão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.